Fala, coleguinha do YouTube, bem-vindo à parte 2 do vídeo sobre a ditadura militar brasileira. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o governo de Costa e Silva, que governou o Brasil entre 1967 e 1969. Durante o governo de Costa e Silva, foi quando começaram a surgir os movimentos de oposição à ditadura militar brasileira, né? Na verdade, houve o crescimento desses movimentos. Porque desde 1964, né, os grupos que não apoiavam a ditadura militar vão, obviamente, se manifestar contra ela. Só que a partir desse momento, esses grupos vão ganhar força em camadas populares. Que camadas eram essas? Os estudantes de ensino médio e ensino superior, a Frente Ampla, que era formada por JK, Jango e Carlos Lacerda, que eram deputados, né, nessa época, e que eram contrários à ditadura militar brasileira, e os trabalhadores sindicalizados. Então observem aí que a gente tem a população começando a criticar a ditadura, e nós também temos lá naquele partido de oposição, que se você não viu o vídeo anterior, assista para você entender, porque agora nós só temos 2 partidos políticos no Brasil, vai ter ali um representante que vai dizer que era contrário àquele movimento, tá bom? E também vão surgir movimentos contrários à ditadura militar aí, dentro dos meios artísticos, né? Quem vai se destacar nesse momento? Um grupo que ficou conhecido como Tropicália. Eles eram liderados por 2 grandes artistas de referência da MPB até hoje, né? Que é Gilberto Gil e Caetano Veloso. E dentro desse grupo a gente vai ter aí então músicas com duplo sentido, né? Mas que quando você para entender, para analisar as letras das canções, você vai ver que eles estão falando do cotidiano, da vida das pessoas, mas eles também estão criticando o governo. E por esse motivo, os 2, né, foram exilados do Brasil. Inclusive, existe um documentário que se chama Narciso em Férias. Eu recomendo muito a vocês assistirem, né? Que é o Caetano Veloso contando do período que ele ficou preso aqui no Brasil antes de ser exilado em Londres, né? Então vale muito a pena entender essas narrativas desses indivíduos que foram presos pelos grupos autoritários aí que foram criados dentro dos governos militares. Mas um dos fatos mais importantes aí dentro do governo do Costa e Silva, uma das coisas mais lembradas, né, sobretudo pelos movimentos contrários à ditadura militar, foi a morte do estudante secundarista que se chamava Edson Luiz de Lima Souto, tá? Como eu já disse, né, como eu acabei de dizer, melhor dizendo, o Edson Luiz, ele era um estudante secundarista. O que que significa para aquela época? Ele fazia ensino médio, como a maioria de vocês que deve estar assistindo esse vídeo. Ele estava num restaurante lá no Rio de Janeiro, que na época se chamava Calabouço. A polícia entrou lá para fazer uma batida militar, né, para revistar o pessoal, procurando ali os líderes dos movimentos de esquerda e tudo mais, e eles atiraram nesse menino e ele veio a morrer. Só que a morte dele gerou uma comoção social em todo o país, passou na televisão, foi para os jornais, né? Porque, na verdade, ele era a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. E acabou morrendo, né? E logo após a morte do Edson Luiz e o crescimento desses grupos de esquerda que criticavam o governo militar, foi assinado o Ato Institucional número 5. Esse ato institucional, ele é considerado socialmente falando, o mais radical de todos, porque observem, ele vai aumentar o poder executivo, ou seja, ele vai aumentar o poder do presidente, dos governadores, e esses governadores são eleitos por um colegiado, assim como o presidente. Não, todos eles membros do Partido Arena, né, tanto presidente quanto governadores. Houve o corte da liberdade de expressão, ou seja, você não podia ir mais para as ruas protestar e dizer aquilo que te deixava insatisfeito
com aquele governo, houve a suspensão do habeas corpus. O que é o habeas corpus? É a possibilidade de você responder um processo, né, em liberdade. E a partir daqui, o habeas corpus foi suspenso. E por fim, houve a diminuição do poder judiciário. Quem vai então julgar aquilo que é tido como incorreto no Brasil? O Poder Executivo, os militares. Então observem que esses atos institucionais também tinham ali um objetivo de promover um crescimento do poder aos militares, certo? A partir da assinatura do AI-5, os canais de comunicação entre os membros de esquerda, né, entre os membros de oposição, praticamente foram cortados, né? Essas pessoas não tinham mais como se comunicar, porque os jornais eram censurados, o jornal televisionado era censurado, o radiofônico também. Então, como que esses indivíduos começaram a se organizar a partir daí? Eles começaram a organizar o que era chamado de grupos de guerrilhas. O intuito do governo militar, ao criar o AI-5, era fazer com que aqueles protestos diminuíssem. Mas esses grupos parece que ganharam mais força, vai ser a partir desse momento, né? Então vão surgir grupos de guerrilha, tanto urbanas quanto rurais no Brasil, e eles tinham como objetivo criticar e buscar o fim da ditadura militar, né? Estou defendendo os grupos de guerrilha nesse vídeo? Não estou defendendo, mas também não estou acusando. Estou apresentando os fatos para vocês. Eles não tinham como se comunicar, eles não tinham como se defender, e eles vão começar a agir de forma violenta, assim como o Estado agia com eles, né? Então o que eles vão fazer, né? Como a sociedade não podia se opor, né, a nada que o governo militar dissesse, esses grupos vão então começar a comprar armas, eles vão roubar bancos para ter dinheiro e conseguir desenvolver ainda mais os seus grupos de dentro para fora. Eles vão sequestrar pessoas muito importantes, como eles sequestraram, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos por um período. Em troca de quê, professor? Em troca de que fossem libertos, né, os seus apoiadores que estavam presos nos porões da ditadura militar. Porque o que vai surgir nesse momento? Os grupos que vão perseguir, que vão atrás das pessoas chamadas, né, tidas como subversivas. Todo indivíduo que agia contra a ditadura militar vai ser considerado subversivo, né? Dentro daqueles grupos que eu elenquei para vocês agora mesmo, né? Os estudantes, os sindicalistas, os políticos de oposição, né? E quais grupos eram esses que apoiavam a ditadura militar? Nós tínhamos o DOPS, né, que era o Departamento de Ordem Política e Social. Nós tínhamos o DOI-CODE, que era o Destacamento de Operação Interna e Centros de Operações de Defesa Interna. E nós tínhamos a OBAN, que era Operação Bandeirante, que era um centro de investigação e informação do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, que tinha como objetivo, né, todos esses três grupos, prender, investigar, né, e dentro de investigação eu tô falando desde o interrogatório simples a torturas, tá, gente? E aí o YouTube tá cheio de filmes, de depoimentos de pessoas que passaram pelos porões da ditadura militar. Eu não vou colocar trechos de vídeos nesse canal porque eu quero que esse vídeo seja viável tanto para os alunos lá do 9º ano, quanto os alunos do ensino médio também estudarem. Mas, claro, que se você for mais curioso e quiser conhecer mais sobre essa questão da tortura, existe uma infinidade de vídeos, de filmes que contam como isso ocorria no Brasil e na América Latina de um modo geral. Afinal de contas, as ditaduras estão ocorrendo no Brasil, no Chile, no Uruguai, na Argentina, praticamente que ao mesmo tempo, né? E até no vídeo da América Latina eu contei para vocês que
A perseguição a esses grupos de esquerda no Chile foi a mais violenta de todas. Mas o Brasil perde nesse quesito violência nem um pouco, tá? Então tem aí várias coisas que vocês podem estar buscando para entender como isso funcionava. Esses grupos de guerrilha, eles vão funcionar de uma forma tão violenta quanto o governo agia para poder protestar contra a ditadura militar, né? Aí o que acontece? Costa e Silva teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e ele foi afastado da presidência. Quem deveria continuar o seu governo era o vice-presidente, mas o vice-presidente era um cidadão civil. Então foi dado um golpe dentro do golpe para que o vice-presidente, né, que era Pedro Aleixo, não assumisse o governo e um outro militar desse continuidade ao governo de Costa e Silva, que é o que a gente vai ver no vídeo de número 3 dessa série sobre a ditadura militar brasileira, que é o governo do presidente Médici, aquele que é tido como o governo mais violento da ditadura militar brasileira. Vejo vocês daqui a pouco. Até a próxima. Curte esse vídeo, comenta, manda pra todo mundo, manda pra geral. Falou!